futuros nomeados! Que prazer estar de volta aqui com vocês! Maravilha! Reta final do TJRN e os 48 do segundo tempo agora, né? Precisamos aí de uns retoques final para a gente garantir a nossa nota máxima nessa prova discursiva e eu tô aqui para ajudar vocês, eu estou nessa missão junto com vocês. Tá? Vamos conseguir no mínimo 80% da nota nessa prova discursiva. Quando sair a nota dessa redação, a nossa posição vai subir assim, dezenas de posições, tá? Diga amém, receba essa bênção na vida de vocês. Mas, lógico que a gente não pode querer algo que a gente não fez por merecer, né? Então você que tá aí do outro lado, estudou, treinou, leu materiais acerca de assuntos de atualidades? Pois é, a gente precisa fazer a nossa parte também para o universo conspirar a nosso favor, né? Não dá pra gente querer algo que a gente não fez por merecer. Então, se não fizeram por merecer, igual eu conversei com alguns alunos que não tiveram tempo de estudar, um tempo hábil para estudar para essa prova, não estão se sentindo preparados, estão fazendo simulados e não tem um resultado legal ainda, um resultado que realmente vai levar à aprovação, vá fazer a prova, gente. É um conselho que eu dou para vocês, eu falo isso sempre com os meus alunos mentorados. A experiência em fazer prova é muito importante na preparação de vocês, tá? Porque só não passa num concurso público, né? Em concurso público em geral, não necessariamente, né? Tem gente que foca realmente nos concursos de tribunais, mas você só não vai passar em um concurso público se você desistir. Caso contrário, a sua vez vai chegar. Você só vai ajustar as velas, sabe? Vai ajustar as velas, vai entender onde você errou nessa preparação desse certame especial, vai ajustar, vai entender qual é a sua maior dificuldade, a língua portuguesa, é o direito constitucional, é raciocínio lógico, é noções de informática, que não tem nada de noções, né? A gente tem que ser praticamente formado em TI, mas não vou falar nesse assunto porque não sou habilitada para isso, mas eu acho as provas dificílimas. Então, assim, vamos ajustando as velas, sabe? Vamos ajustando as velas, vamos nos dedicando, vamos ver os obstáculos ali que tiveram, que nos atrapalharam a chegar no nosso objetivo e vamos, gente, vamos ajustar e vamos seguir. É isso que a gente tem que fazer em tudo na vida, tudo que a gente quer. Então vai dar certo na hora que tiver que dar, tá? E sempre a nossa conquista vem na proporção do nosso esforço. Então é só se dedicar que vai acontecer. Então, para quem ainda não viu nenhuma aula do TJ, nenhuma aula minha, essa é a nossa terceira aula, tá? Isso aí porque vocês bateram a meta da última aula que eu coloquei para vocês. Obviamente, gente, as aulas, elas dependem de audiência, isso para todas as pessoas que têm um canal aqui no YouTube, para a gente entender a necessidade de vocês. Então, eu entendi que é uma necessidade de vocês, que precisávamos ter essa aula de revisão, trazer aqui, eu vou trazer mais uma redação, inclusive, que já está lá no meu Instagram, tá? Já está no meu perfil do Instagram. Gente, perdoa a voz, tá? Eu vim aqui gravar essa aula para vocês porque realmente para mim promessa é dívida. Eu ia gravar de qualquer jeito essa aula, só se realmente Deus não quisesse, tá? Mas eu ia dar um jeito de gravar. Então, assim, eu venho de início de uma inflamação de garganta, estou me recuperando, a voz tá bem ruim, a dicção não tá legal, tô fanhosa, mas se vocês entenderem tudo que eu preciso passar aqui e agregando valor, né, de acordo com tudo que eu tenho que passar, e se eu agregar valor para você, essa aula foi interessante para você, para mim já valeu, tá? Eu não estou aqui buscando perfeição, quem sou eu? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Esse é sempre o meu lema da vida e eu ensino para vocês isso também, tá? Então, assim, eu não ensino o que eu não pratico. Então, eu pratico isso, tá? Eu vou vir aqui e vou ministrar a melhor aula que eu posso hoje. Tá? A gente tem que dar o nosso melhor todos os dias e o nosso melhor não é igual, tá? O meu melhor hoje não é o meu melhor de amanhã, não, o meu melhor não foi o meu melhor de ontem, então é isso aí, tá? Então perdoa a voz da prof. Então, o que será ministrado hoje? Qual é o assunto da nossa aula? A gente vai corrigir uma redação, tá? A redação já está lá no meu Instagram, já digitei, tá? Vocês não acreditam, a maioria comenta lá, professora, eu preciso de uma redação real.
uma redação que foi escrita, porque a gente vai escrever, a gente não vai digitar. Gente, eu digito para facilitar a vida de vocês, para ficar mais fácil para vocês estudarem, para vocês copiarem. Eu faço a correção da redação do aluno também, eu não acho legal mandar a redação com erros, apesar que em alguns momentos, igual essa redação mesmo, eu vou explicar para vocês um detalhezinho que eu esqueci de digitar na hora da correção, sabe? Para vocês ajustarem no material de vocês. Inclusive foi um comentário de um dos seguidores lá e eu fiz, né, falei com ele e eu sabia que eu ia ter que falar sobre isso na aula de hoje, tá? Então, assim, são redações que eu digito para facilitar a vida de vocês, para vocês não terem que entender letra. Tem letras que são super ilegíveis, tá? Que a gente vai trabalhando com o aluno. Fica difícil, gente, na tela do celular, na tela do tablet, você ficar vendo algo manuscrito. Então, digitado é muito melhor. Todas as redações, sem exceção, gente, não são redações que são digitadas. Eu não trabalho com o aluno dessa forma. A gente trabalha o mais próximo da realidade do dia da prova possível. Então, todas as redações, acreditem ou não, são redações que foram manuscritas atingindo o máximo de linhas, porque eu sempre trabalho com os meus alunos com o máximo. Não é para entregar o seu melhor, não é o seu máximo. Então, é sempre trabalhando com o máximo de linhas. Então, se é até 20 linhas, você pode ter certeza que aquela redação foi manuscrita, até porque não tem por que eu mentir, tá, gente? Eu marco o aluno. Eu só não coloco o arroba do aluno lá se ele realmente não tiver rede social. Mesmo ele não tendo rede social, eu coloco o nome dele lá com autorização dele, obviamente. Coloco o nome, eu menciono o aluno lá, não tem por que eu mentir para vocês, tá? Colocar um texto ali, uma redação, um nível que é inatingível. Não existe isso. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então não adianta eu colocar uma redação que vai ser fora da realidade. Então todas as redações são manuscritas, inclusive essa que eu vou mostrar para vocês. A letra da aluna não é tão pequena, mas eu vou mostrar uma antes para vocês verem o tamanho da letra da aluna. Tá? Então, assim, a letra dela é um mosquito, sabe? Eu acho muito pequena, dá para ser um pouquinho maior, até porque para não dificultar a leitura dos corretores, tá? Mas a letra, por exemplo, do meu aluno Fernando, do meu aluno Flávio, do meu aluno Adilson, desculpa se eu esqueci de alguém, tá? São letras que têm um tamanho pequeno, são super legíveis, dá para entender, a gente não agarra em palavra nenhuma e consegue entregar muito conteúdo, consegue aprofundar muito. Então as letras grandes, gente, infelizmente, são letras que dificultam você aprofundar o assunto, você demonstrar todo o seu conhecimento, você argumentar de forma persuasiva, porque você não vai conseguir escrever muito. Entende? Então, há essa dificuldade aí, beleza? Então, eu vou mostrar antes uma redação para vocês verem. Então, a gente vai fazer a correção da redação e eu vou, no final da aula, trazer para vocês algumas apostas de temas, igual eu prometi, tá? Na última aula, eu vou trazer algumas apostas de temas, inclusive foram temas que eu coloquei na plataforma e eu conversei com os meus alunos nas nossas 2 aulas de revisão, que eu sempre faço aí 2 aulas de revisão ao vivo com os alunos da mentoria. Então, eu mostrei para os alunos, olha, eu tô apostando mais ou menos nesses assuntos aqui, vocês deem uma lida sobre eles, porque pode cair na prova, tá? Lembrando que, gente, o assunto não tem nada, não tem um conteúdo, não tem um anexo para ajudar a gente. Então, é atualidades, qualquer assunto relacionado ao momento em que a gente está vivendo. Então, são muitos assuntos, inúmeros, tá? Então, pode ser cobrado tudo que vocês imaginarem que esteja de acordo com algo atual, tá? Com atualidades. Vamos lá, então. Galera, olha essa letra aí da minha aluna, tá? Uma redação. Tá vendo? A avó já tá agarrando, comecei a aula agora, mas nós vamos dar conta. Até o final a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Olha o tamanho da letra dessa aluna. Olha o tamanho. Um tema também que eu aposto bastante, tá? Que fala acerca da corrupção no país, com relação atrelado também à discussão acerca dos direitos e garantias fundamentais, tá vendo? Escrita em 20 linhas. A letra dela já é exagerada de pequena, sabe? A gente não pode trabalhar... Eu não gosto dos extremos, sabe? Nem pequena demais e nem grande demais. Mas é uma letra que dá para ler. Eu consegui ler super bem, só que tem que tomar cuidado, né? Porque como no dia de prova a gente tá mais ansioso, a gente tem aquela correria, né, do tempo, o sai e entra de pessoas, banheiro, levanta para ir no banheiro, sai, entrega a prova, preocupação de não dar tempo, a gente acaba não entregando nessa qualidade aqui, né? Então, assim, é uma letra que já tá dentro de um extremo de ser tão pequena, mas a maioria dos meus alunos escreve pequeno porque sabem a importância disso.
Tá vendo, gente? Todas as redações são manuscritas, tá? Acreditem se quiser, né? Mas eu não vou enganar vocês de forma alguma, não é o meu objetivo aqui, tá bom? Então essa é uma das redações da minha aluna, essa eu não vou apresentar para vocês, eu vou apresentar uma redação que eu já tenho ela digitada lá no Instagram, eu acho mais fácil, tá? Da gente trabalhar uma redação que vocês já têm, já podem fazer uso dela, é só salvar, copiar no material de vocês. Pega esses últimos dias aí para dar uma atenção a mais a esse detalhe, tá, gente? A redação é muito importante no certame de vocês. Vamos lá, então. Essa é a redação que a gente vai trabalhar hoje, tá? Gente, então vamos fazer um combinado aqui, tá? Conforme a gente for lendo a redação, fazendo as correções juntos, eu vou explicando para vocês os detalhes acerca da estrutura, tá? A gente vai trabalhando o objetivo de cada parágrafo dentro do texto junto, ou seja, aquela revisão mesmo, tá? A voz vai sumindo aos poucos mesmo. Espero conseguir dar essa aula durante o dia, né? Eu não sei se vocês lembram, eu vou deixar aqui o card para vocês da última aula, para quem não assistiu, ter a oportunidade de assistir. Também corrigimos uma redação juntos, trabalhamos pontos muito importantes, detalhamos a estrutura, tá? E eu comecei ela de dia e terminei de noite. Brincando, é porque o dia escureceu muito rápido, né? O outono tem disso. Então, assim, vocês vão ver que a voz ela vai sumindo, mas qualquer coisa a gente vai trabalhando por mímica aqui, tá? O importante é que eu consiga passar o conteúdo que eu preparei aqui. Combinado? Vamos lá, então. Então, vamos lá, gente. Como trabalhamos, né, como abordamos na aula passada, o mais importante, deixa eu só colocar aqui o tema certinho para vocês, porque esse tema ele não está completo aqui. Então, aqui abrindo a minha plataforma, tá, gente? Onde está o tema certinho, porque a aluna anotou só um pouco, né, só um pedaço do tema. Então, aqui, ó, o tema foi o papel das mídias digitais na aproximação da população com a atividade legislativa. Tá? Então, esse é o tema, esse daqui foi o texto motivador colocado para eles. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só abrir aqui. Pronto. E aí, gente, o que a gente tem que fazer? Igual conversamos aí na última aula, tá? O mais importante de tudo é vocês interpretarem o tema, é entender sobre o que é para falar, tá? O tema da sua prova, tá? A proposta da sua prova discursiva, a frase temática, se ela não for uma pergunta implícita, ela vai ser uma pergunta explícita. Uma pergunta explícita vai ter um ponto de interrogação lá de todo tamanho, você vai responder o que está sendo solicitado ali. Quando a gente não tem um ponto de interrogação, de qualquer forma, a banca está fazendo uma pergunta para a gente, entre aspas, né? Então, ela está falando aqui, qual o papel das mídias sociais na aproximação da população com a atividade legislativa? Né? É isso que ela está perguntando, qual o papel? Então, eu tenho que responder. Tá? Como é um texto argumentativo em que eu vou convencer o meu interlocutor, eu falo do papel, né? Só que é mais interessante vocês trabalharem dois papéis. A gente fala de um papel no D1 e outro papel no D2. Perfeito? A importância, a banca adora esse tipo de proposta de redação, porque a galera escorrega, mas escorrega bonito. Qual a importância, por exemplo, das mídias digitais? Ou seja, auxilia em quê, ajuda em quê, facilita em quê? Então eu tenho que falar da importância. Muitas pessoas abordam as mídias digitais atrapalham o ser humano, as pessoas ficam muito tempo na internet e tal, e não responde qual a importância, qual o papel, qual o desafio. Então entenda que o tema, de qualquer forma, a banca está te fazendo uma pergunta, você vai responder essa pergunta, a resposta a essa pergunta é o seu posicionamento e a justificativa são os argumentos que você vai utilizar para convencer o seu interlocutor, tá? Então, o principal objetivo do texto dissertativo argumentativo é você defender um ponto de vista, você assumir um ponto de vista, você deve colocar lá na sua introdução uma frase declarativa, não é simplesmente fazer uma paráfrase do tema, tá, gente? Muita gente vai pegar e vai fazer assim, nesse sentido, né, na hora de apresentar a tese, nesse sentido, as mídias sociais têm um papel muito importante na atividade legislativa. Isso é uma tese de acordo com a frase temática? Não,
quais são esses papéis, qual é o papel, é aproximar, é deixar mais transparente, é deixar mais acessível a todos. Qual é o papel? Eu tenho que responder lá na introdução. Lembra, o objetivo da introdução é a apresentação. Eu vou falar para o meu corretor, olha, corretor, gente, esse óculos meu tem mundo. Agora que eu tô vendo aqui que tá... eu não gosto de antirreflexo, né? Eu sei que atrapalha vocês um pouco aí, mas eu odeio antirreflexo, gente. Só que tá batendo aqui, então, esse reflexo, eu tô vendo que o óculos tá imundo, né? Mas enfim, eu sou meio... Deixa pra lá. Então eu tenho que, gente, qual é a função da introdução? Eu estou falando pro meu interlocutor, olha, eu vou falar sobre esse assunto, essa vai ser a minha abordagem, esse é o meu ponto de vista, eu vou assumir esse ponto de vista dentro do texto e eu vou usar argumentos para te convencer, porque no final, quando você terminar de ler, você vai pensar igual a mim. É isso que você faz, tá? Com texto dissertativo argumentativo. Por isso que as letras grandes, tá? As pessoas que escrevem com letras muito grandes, não vai conseguir convencer. Ela vai conseguir só passar de forma bem superficial sobre aquele assunto, sabe? Só pincelar mesmo. Não vai conseguir aprofundar. Por isso a importância de diminuir a letra, tá? Mas esse texto ele ficou muito bom. Tem alguns probleminhas, principalmente com relação ao atendimento à norma culta. Gente, vocês treinaram, por isso que eu falei tanto para vocês treinem. Treine, tem um professor para corrigir, porque, gente, cometer 10 erros em uma redação de 20 linhas é muito fácil, principalmente com relação à pontuação, tá? Então, assim, quem tiver mais de 10 erros, zero atendimento à norma culta, tá? Zero. A banca pesa mesmo, a FGV valoriza o candidato que escreve bem, tá bom? Então, vamos lá. Viram qual que é o tema da redação, né? Então tá bom. Isso é muito bom. Vamos lá, então, vou pegar uma canetinha aqui, que se eu precisar a gente dá uma rabiscada, né? Normal. Então vocês viram o tema, tá? A aluna não colocou o tema completo aqui, não coube. Mas tira um print aí e anota no caderno para vocês não esquecerem. Então aqui eu vou iniciar apresentando o tema de forma geral, o assunto, tá? O assunto é as mídias sociais, atividade legislativa, fala sobre o assunto de forma geral, beleza? Nada de muito se discute sobre, é notório que, pelo amor de Deus, tira isso da vida de vocês, tá? Então aqui, as mídias digitais são instrumentos tecnológicos utilizados para expandir as informações em curto prazo de tempo. Então ela quis iniciar falando sobre as mídias digitais. Aqui, gente, o ideal seria uma vírgula, tá? Aqui o por isso assume o mesmo papel de uma vez que, porque, pois, tá? Então o ideal aqui seria a vírgula e não o ponto final. Poderia colocar o ponto final? Poderia, só que ela tinha que arrumar, né? Tinha que colocar aqui um elemento que fizesse essa relação com a frase passada. Então, por isso, essa ferramenta ou esse instrumento tecnológico representa, tá? Por quê? Porque é para retomar as mídias digitais. Como ela não fez isso, o correto aqui seria o uso da vírgula, tá? Aí aqui colocaria a mesma coisa, uma vez que, já que, tá? Aí depois de uma vez que e o já que, não temos vírgula, e não coloca a vírgula, tá? Então, por isso, representa um avanço benéfico na sociedade, as quais, né, ainda está se relacionando, a gente está vendo que ficou muito longe, tá, para esse pronome relativo fazer essa função, entendem? Então, o ideal aqui seria ela colocar algo que fizesse relação com o que ela disse anteriormente, aí daria para colocar o ponto final, tá? As quais permitem acompanhar de forma virtual, né, então acompanhar o quê? Acompanhar quem? Então, aqui a gente tem uma locução adverbial que ela está fora da sua ordem direta, então eu preciso isolá-la entre vírgulas. Os trabalhos dos parlamentares e a inclusão do cidadão nas decisões políticas. Opa! Então ela apresentou. Então, para ela, tá, gente? O que ela vai defender é que as mídias digitais têm um papel, permitem, né, façam com que o cidadão acompanhe os trabalhos dos parlamentares. Ela vai defender no D1, defenda na ordem, tá? E ela fala também que um outro papel é a inclusão do cidadão nas decisões políticas, tá? São os dois papéis que ela vai desenvolver aqui. Ou seja, estrutura P de perfeita, tá? Excelente. Tirando os errinhos aqui que tivemos, tá perfeita. E é uma redação que foi muito bem escrita,
muito bem feita e zerou atendimento à norma culta, tá, gente? Para vocês verem que é uma aluna que treinou, mas levando em consideração que foi a segunda redação dela enviada para a plataforma. Para vocês verem, gente, que um acompanhamento bem feito, igual os alunos ficam com medo. Professora, eu vou começar do zero, eu não sei nada, eu não sei por onde começar. Gente, quem entra para a plataforma, quem quer ser mentorado, quem é um aluno que precisa desse acompanhamento, é um aluno que está começando do zero ou está saindo ali, tem uma noção e está indo para o nível intermediário. Tá? Porque meu objetivo aqui, gente, é dar autonomia para vocês. Quem já foi meu aluno sabe disso, tá? Eu ensino para vocês, eu não quero aluno preso em mim, não. Eu quero gente nova. Quero conhecer outras histórias, outras pessoas, sabe? Viver outras coisas. Eu não quero aluno preso em mim, não. Tá? Vocês aprendem aqui rapidinho 4 redações aplicando tudo que eu falo para vocês, todas as técnicas, todas as estratégias que eu ensino no curso, que eu trato com vocês na mentoria de forma individual, é para vocês seguirem a vida de vocês, tá? Então, às vezes, a aluna fez esse concurso que ela já entendeu, ela já sabe fazer redação, ela é autônoma já. Então ela vai, olha, Dani, eu vou fazer um outro concurso, agora a banca é a banca Sebrasp. Opa, então você pode só comprar os pacotes de correção, que eu vou te ensinar a estrutura da banca Sebrasp, que já é uma outra estrutura, é uma banca que tem as suas particularidades. Ela só vai ajustar o conhecimento que ela tem com a banca, com o edital dela. Então, assim, gente, 2, 4 redações, vocês já entendem o que é para fazer, tá? É só seguir o que eu falo, tá? Seguir as técnicas, tudo que eu falo para vocês colocarem em prática, tudo que é ensinado nas aulas, dá certo. Agora, se tiver preguiça, infelizmente não dá mesmo não, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora aqui o quê? Introdução, tá? A letra, vocês viram que a letra dela não é tão pequena, tá? Então, vocês viram que ficou bem menor lá no Instagram do que bem menor, né? O espaço que foi utilizado para escrever o texto do que dos meninos, né? Primeiramente, sempre o conectivo que traz a ideia de início, tá? Primeiramente, mormente, a princípio, o que vocês acharem melhor. É fundamental mencionar que os meios virtuais na contemporaneidade, esse na contemporaneidade, gente, é uma locução adverbial que isolar essa locução é facultativo, tá? Porém, ela já tinha colocado essa vírgula aqui. Então, se ela colocou essa vírgula aqui, obrigatoriamente ela tem que isolar por completo. Tá? Então aqui eu poderia ter isolado ou não, mas se eu coloquei essa vírgula aqui, eu tenho que colocar aqui, senão eu separo o sujeito, tá bom? Então tem ampliado a participação da nação brasileira no acompanhamento dos trabalhos no âmbito legislativo, tá? Tirar esse dom, não tem necessidade, no âmbito legislativo. Perfeito, então o que ela fez aqui? Ela apresentou o assunto do parágrafo, sobre o que vai tratar esse parágrafo, beleza? Chamamos de tópico frasal. Assim, os cidadãos mantêm-se, aqui que eu esqueci, tá, gente, de colocar, tá? Aqui tá marcado, só que eu esqueci de pôr lá quando eu digitei, mantém-se, tá? Os cidadãos mantêm-se informados de forma online, com hífen, tá? Sobre as deliberações que ocorrem no plenário. Perfeito? Aqui, gente, esse assim não é a melhor opção de conectivo aqui não, tá? Por quê? Porque eu tenho 2 conectivos que estão trazendo sentido de conclusão, tá? Então, o ideal é eu ter um conectivo conclusivo somente, porque eu tenho que concluir o parágrafo. Então, quando eu vou concluir o parágrafo, eu uso um conectivo de conclusão. Mas aqui deu a impressão que na verdade, ela está concluindo essa ideia, tá? Mas a gente tem que evitar, ok? Usar 2 conectivos que traz a ideia de conclusão no mesmo parágrafo, beleza? Então, aqui ela explicou, tá? Ela explicou de um modo, porque eu vou apresentar o assunto, depois eu vou explicar, eu vou justificar aquele argumento, tá? Depois disso, eu preciso fundamentar, tá? Eu preciso trazer um argumento sustentável, um argumento que eu vou convencer alguém. Eu não posso trazer um argumento que só algo da minha cabeça, sabe? Que a gente chama de senso comum, algo que tá só aqui, é a minha bagagem, é o meu senso crítico, e você acredite ou não, não dá, tá? A gente não convence ninguém assim. Então, quando eu tenho que convencer alguém, que é o objetivo desse tipo textual, eu vou apresentar o meu argumento, eu tenho que apresentar o assunto que ela fez no primeiro período, depois ela justificou, tá? Ou seja, de que forma aquele papel faz a função de acordo com o tema que está sendo cobrado ali.
E depois ela concluiu o parágrafo trazendo uma fundamentação. Olha, eu vou provar para você que há essa aproximação, tá? Que foi o que ela falou, ela tem que provar o que ela está falando. Trazer esse argumento, essa discussão para próximo do leitor. Olha, ela me trouxe um exemplo, olha, ela me trouxe uma lei que fala acerca daquilo, olha, ela apresentou um filme, uma música. Isso que a gente chama de fundamentação, tá? É um conhecimento que é acessível a todos, para dentro do meu texto, para justificar o meu argumento e o meu posicionamento. Entenderam? Isso daí é muito importante, tá, gente, em textos argumentativos. Professora, não lembrei de lei, não lembrei de música, não lembrei de filme. Traz exemplos práticos, exemplos de vida, tá? Desde que sejam de conhecimento geral. Uma reportagem que você assistiu, tá? Tente lembrar na hora de montar o seu projeto de texto, beleza? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque a avó já tá indo embora, né? Tranquilo, gente. Aí agora o que ela vai fazer, né? Ela vai exemplificar pra gente. Gente, a cada lida é uma fungada, né? Não reparem não, pelo amor de Deus, quem nunca? Logo, concluindo o parágrafo, nota-se um exemplo disso. No caso da Covid-19, eu coloquei no caso da pandemia da Covid-19, tá? Porque no caso da Covid-19 é no caso da doença, tá? Então, para ficar bem específico, lá quando eu digitei o texto da aluna, eu fiz a correção desse detalhe aqui, tá? Melhorei um pouco, ok? Aí no texto digitado lá no Instagram tá certinho. No caso da pandemia da Covid-19, que todas as sessões legislativas realizadas foram divulgadas pelas redes sociais. Então aqui, ó, eu tô provando para você que um dos papéis da mídia digital, igual eu falei para você, é fundamental para quê? Para os meios, para ampliar a participação da nação brasileira. Eu estou te provando isso apresentando um exemplo que no momento de pandemia da Covid-19 foram divulgados pelas redes sociais, né? Comprovando aí o que eu estou dizendo. Desenvolvimento 2. Como a gente vai adicionar mais um argumento, tá? Ou seja, mais um papel, poderia ser mais uma importância, mais um desafio. Gente, a montagem da estrutura do texto de vocês depende totalmente da prova, depende da proposta, depende da frase temática, tá? A gente não pode fixar, olha, aqui você fala das causas. Aqui você fala das consequências, igual infelizmente eu vejo muitos professores ensinando vocês a fazerem dessa forma. Ó, aqui você fala da causa, aqui você fala da consequência no 2. Sempre argumente causa e consequência que não tem erro. Fale de ponto positivo e negativo, não pode, você precisa se posicionar, tá? Então tudo, gente, depende do tema. O comando da sua prova discursiva está na frase temática. Então, eu não posso simplesmente, vou colocar aqui causas e consequências. Não, a banca está perguntando qual é o papel. Então, se eu vou apresentar 2 papéis, o meu próximo conectivo é um conectivo que traz a ideia de edição. Eu não tenho que ter todos os parágrafos e frases amarradinhos no meu texto, sempre relacionados um ao outro. Então, é isso. Vamos lá. Ademais, destaque-se o aumento pertinente da inclusão popular nas decisões políticas por intermédio das mídias digitais. Então, é o outro papel que ela está apresentando. Tem que estar de acordo com o que eu prometi na introdução, tá? Então, ela fala que um dos papéis é a inclusão da população, né, por meio das mídias. Dessa forma, mais um conectivo que traz a ideia de conclusão em um momento não oportuno, tá? Dessa forma, tem possibilitado a quem a população a intervir democraticamente em medidas. Quais medidas? Medidas que visam, né? Então, aqui não é ideal essa vírgula. Medidas que visam favorecer o cidadão por melhores condições de vida. Diante disso, aí o quê? Ela está apresentando o assunto, ou seja, qual é o papel, justificando, né? Justificar o quê? Também de acordo com o tema. De que forma ela aproxima a população, a sociedade da atividade legislativa. Sempre a estrutura, o que vocês vão abordar depende do tema, tá? Diante disso, conforme o jornal Folha de São Paulo, é o que? A fundamentação dela, é a comprovação do que ela está falando. O país contém... Não, conforme o jornal Folha de São Paulo, o país contém o portal E-Cidadania. Coloque nome de portal, de filme, de obra, sempre entre aspas, tá? Que promove a participação direta dos brasileiros nas atividades legislativas, tá? Então, comprovando que ela está falando que um dos papéis é a inclusão popular. Perfeito?
Agora a nossa conclusão. Conclusão, a primeira frase da conclusão é inegociável, tá? É a retomada do meu posicionamento, é a retomada de tudo que eu defendi, é reafirmando o meu ponto de vista, tá? O ponto de vista defendido desde o início da redação. Então, portanto, sempre inicie com conectivo conclusivo. Os meios tecnológicos têm intensificado cada vez mais. Intensificado o quê, né? Então, aqui a gente tem uma locução adverbial deslocada, a participação da população no acompanhamento dos trabalhos legislativos. Então, ela está reafirmando o que ela defendeu durante todo o desenvolvimento do texto, tá? Desse modo, as informações são democratizadas de forma virtual no intuito de fortalecer. Fortalecer o quê? A inclusão. Então, não tem essa crase aqui, né? A gente só tem artigo, a gente não tem preposição. No intuito de fortalecer a inclusão dos cidadãos no desenvolvimento do país. Excelente, gente. Gostaram dessa redação? O que vocês acharam? Simples, tá, gente? Eu pedi essa aluna para apresentar essa redação dela, porque tem algumas redações, igual assim, são 4 redações, tá? Que estão disponíveis lá para vocês no Instagram. Essas redações servem tanto para o TJ quanto para a Lema, tá? Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, estão lá no Instagram. Algumas dessas redações são redações que são bem complexas, né? O aluno parece ter um conhecimento, nossa, super diferenciado, conhecimento... Gente, cada aluno tem a forma de desenvolver. Tem temas que estão muito próximos da nossa realidade, tá? Ninguém sabe tudo sobre tudo. A gente tem as nossas particularidades, tá? A nossa vivência, a nossa bagagem. Então, tem assuntos que tem muito a ver com a gente, com o nosso trabalho, com coisas que a gente gosta de ler, com filmes que a gente gosta de assistir. São assuntos realmente que são confortáveis pra gente. E tem assuntos que não são tão confortáveis. Então, os assuntos que não são tão confortáveis, a gente não tem tanto conhecimento sobre eles, a gente vai escrever sobre eles sim, a gente vai conseguir produzir um texto. Só que vai ser um texto mais simples, tá? Um simples que funciona, um simples que dá certo, tá? Quando a gente tem um conhecimento amplo sobre o assunto, caiu sobre algo que eu trabalho, já trabalhei, alguém da minha família trabalha, eu tenho uma ligação direta com aquele assunto, a gente desenvolve um texto com muito mais facilidade e a gente tem muito mais conhecimento para apresentar. Mas cuidado, tá? Porque é um texto argumentativo e não expositivo. Então, o principal é trazer argumentação. Lógico que, quando eu sei mais sobre aquele assunto, eu argumento muito melhor, eu desenvolvo muito melhor aquele assunto. Mas apresentar conhecimento é a cereja do bolo, tá? Não é o principal aqui. Tem gente que empolga com o tema e começa a apresentar conhecimento demais. Eu vou apresentar uma lei, eu vou apresentar um dado estatístico, aí eu lembro de um filme que eu assisti, tem uma frase de filósofo, e aí apresenta só isso. Gente, cadê a argumentação? É um texto argumentativo, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Quando vocês se empolgam demais, quando o texto é de conhecimento absurdo de vocês, tá? E temas também de discussão social, sobre política, por exemplo, tá? Cuidado, não se emocione demais, tá? Para não ter problema com a nota depois, beleza? Então vou apresentar para vocês aqui, na plataforma mesmo, alguns dos temas que eu acho prováveis de cair, tá? Assuntos, tá, gente? Porque o tema, ele não é só o assunto. O tema, a banca coloca o assunto e ela coloca o recorte. Ou seja, o que ela quer saber sobre esse assunto. Então, igual aqui, a gente está falando de atividade legislativa e mídia social. Se eu falar só de mídias sociais, eu vou ter uma nota legal nessa redação? Não. Se eu falar só de atividade legislativa, eu vou ter uma nota legal nessa redação? Se eu falar de mídia e atividade legislativa, eu vou ter uma nota legal? Não, porque eu não vou responder qual é o papel. Então, assim, o tema, gente, ele vai muito além do assunto, tá? Então, o tema, você não pode pegar o assunto, é para falar sobre atividade legislativa e sair escrevendo. Não, grifem qual é o assunto e o recorte. O que a banca quer saber sobre esse assunto, de que forma ela está delimitando esse tema. Os textos motivadores também ajudam muito, tá? A vocês entenderem a postura da banca com relação àquele assunto. Beleza? Beleza, gente? Preciso que vocês entendam isso. Porque se não abordar direito o tema, se não atender exatamente o que está sendo cobrado, bau, tá? Vou mostrar que eu sou bem velha, né? Bau. Já era. Beleza? Então, vamos lá. Então, gente, esse é um painel. Esse é o painel da minha plataforma, tá? Esse é o painel, a interface do professor, tá? Mas vai dar pra gente
trabalhar aqui um pouquinho juntos, tá? O que eu acho que é possível de ser cobrado na prova de vocês. Eu acho muito, igual a questão das redes sociais, das mídias sociais, assuntos relacionados a isso, como, por exemplo, discurso de ódio. Ah, professora, tá batido. Não tá batido, tá? Racismo, tá atrelado aí o uso das redes sociais, a forma em que a gente faz o uso das mídias sociais. Então, como o tema que eu mostrei para vocês, como esse tema aqui, por exemplo, ó, a influência das redes sociais na formação, aqui, ó, na formação da identidade dos jovens, tá? É um assunto que pode ser cobrado também. Outro assunto, gente, que é muito fácil ser cobrado é a questão da violência escolar, tá? Os crimes que estão acontecendo dentro das escolas, invasões nas escolas. Outro assunto que eu... Nossa, gente, foi demais, né? Outro assunto que eu acho, esse é o tema que a gente trabalhou, inteligência artificial, tá? Tá junto aí com esse eixo temático tecnologia, então eu acho muito provável de cair esse eixo temático que é relacionado à tecnologia. Meio ambiente, sustentabilidade também é um assunto que eu acho muito pertinente de ser cobrado. Esse aqui é o tema que a aluna fez a redação, tá? Que fala acerca da corrupção. É um tema que já foi cobrado em prova, tá? Mas, gente, as bancas, elas tendem a repetir os assuntos, tá? Porque não tem como a gente fugir muito. É o que está sendo o que a gente está vivendo. É a contemporaneidade. Então não tem como a banca fugir muito disso. Então o que ela vai mudar é o quê? É o recorte, é o que ela quer saber sobre aquele assunto, tá? Então o ideal, gente, quando vocês estão se preparando para um concurso público em que vai ser cobrado prova discursiva acerca de atualidades, é vocês se atualizarem, né? Parece meio óbvio, mas as pessoas não se atentam a isso. Professora, o que vai cair? Professora, o que vai... Gente, as bancas, na maioria das vezes, elas não nos surpreendem, tá? Na maioria das vezes, são assuntos em que estão sendo discutidos, tá? Em que a gente vai ouvir podcasts nos nossos deslocamentos para o trabalho, no momento que a gente está fazendo atividade física, a gente assistir aos jornais, assistir tudo que a gente tem ali, possibilidade. Muitas vezes séries também estão abordando essas questões sociais. Então são questões sociais, coisas que a gente está vivendo nesse momento. Então, assim, um dos eixos temáticos que eu acho muito pertinente de cair é a questão da discriminação, né? Violência contra a mulher, racismo. Esses assuntos, gente, eles ainda, infelizmente, não morreram, né? Estão mais atuais do que nunca. A gente está sofrendo com esses problemas. A violência nas escolas, né? Essa questão da invasão nas escolas, infelizmente aqui no Brasil é algo que está sendo corriqueiro, que não era, né, um assunto que a gente vai discutir muito sobre. Eu acredito que esse ano vai cair um tema acerca desse assunto, tá? Ainda a gente não sabe em qual certame, em qual banca, mas vai cair, então se prepare. Eu falei isso com os meninos do TJ Espírito Santo, quem foi meu aluno sabe disso, com relação à crise humanitária da população Yanomami, tá, gente? Eu falei, gente, eu tô apostando muito nesse assunto para cair na prova de vocês. Se não cair na prova de vocês, logo vai cair, porque é um assunto que tá na mídia, é um assunto que a gente precisa ter um senso crítico sobre, é um assunto que a gente precisa ter conhecimento para falar, ter um senso crítico. Então estudem, gente, leiam sobre o assunto. Eu falei, quem me escutou se saiu super bem na prova. Quem não me escutou, dançou. Né? Uma das alunas falou, não, professora, me deu um ódio. Porque eu falei, não vai cair não, porque tá muito recente, né? Essa prova já foi feita, elaborada em uns 5, 6 meses antes. Eu não vou dar muita ideia para isso que essa professora tá falando, não, vou dar outras coisas. E não deu atenção. Quando ela pegou a prova, deu vontade de rasgar e chorar, né? Porque ela não sabia falar muito sobre o assunto. Que a gente sabe também que vocês que estão estudando para concurso, galera, vocês realmente não têm muito tempo. A gente que trabalha com isso também, a gente também não tem tempo. Mas a gente dá um jeito, tá? Escuta podcast. Eu, no momento que eu tô arrumando a minha casa, eu tô escutando o jornal. Assistir a um jornal é difícil. Assistir a um filme é difícil. Mas escutar enquanto a gente tá fazendo outras coisas, eu tenho feito e tem dado certo, tá? Não dá pra você aprofundar demais, mas dá pra falar sobre o assunto, né? E eu mostrei pra vocês aqui que o simples funciona. O arroz com feijão é o que a gente precisa apresentar na prova, tá? Então vamos lá.
Aqui mais apostas, tá, gente? Vocês podem ver que o que eu tô trazendo aqui para vocês foi o que eu trabalhei com os meus alunos, tá? Obviamente a gente tem um trabalho individualizado, um trabalho próximo, tá? Isso daqui é só para vocês terem uma ideia do que pode ser cobrado, tá? Então vocês veem que eu tô apostando demais nessa questão da tecnologia, do uso das redes sociais, do feminicídio, mais uma vez, racismo, tá? Preconceito de qualquer forma. Esse da crise Yanomami eu acho difícil de cair, tá? Esse daqui eu já foi um tema para vocês verem que tem 2 meses, né? Que esse tema está na plataforma. Mas a gente não pode negligenciar nada, né? Visto que é um assunto que está em desenvolvimento ainda, né? Mas leiam, gente, leiam sobre assuntos relacionados a este temático. Segurança, tá? Deem uma lida em assuntos relacionados à tecnologia e meio ambiente. Para mim, as minhas apostas principais, tá? Mas meu objetivo aqui é ajudar vocês, né? Se vocês não tiverem um conhecimento amplo sobre o assunto, entenda que falar sobre vocês não são alienados, estão aqui vivendo esse momento, né? Estão no momento contemporâneo, então precisam saber falar sobre o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Todos nós estamos juntos aqui no mesmo barco, né? Então vão saber falar. Às vezes não vão saber falar de forma, conhecimento amplo sobre o assunto, mas vai conseguir abordar e conseguir no mínimo 24 pontos nessa prova, que é o que eu espero de você, é o que eu desejo para vocês, tá? Boa sorte. Quero agradecer, gente, de coração. Em especial aqui aos meus alunos pela presteza em deixar apresentar as redações, em deixar publicar as redações lá no Instagram. Já agradeci muito a eles e eu quero agradecer novamente, tá? Porque isso, o conhecimento, gente, é para ser partilhado, tá? O conhecimento é pra gente dividir, é pra gente levar para as outras pessoas. Eu absorvo o conhecimento de outras pessoas, eu entrego o meu aqui e a gente tá nesse mundo aqui é para isso. Tá? Não se preocupe, não ache que porque a sua redação tá aqui, tá ajudando outra pessoa, a pessoa vai passar na sua frente. Se você fez por merecer, você fez o seu trabalho, correu atrás, você vai alcançar o seu sucesso na proporção do seu esforço. Não tenha dúvidas disso. Tá? Eu quero agradecer muito a vocês a audiência aqui no YouTube, as curtidas, o interesse em assistir às aulas. Eu espero ter agregado na vida de vocês, ter entregado algo de valor que vai fazer diferença. Meu objetivo aqui é fazer diferença na vida de vocês, que vocês conquistem o cargo que tanto almejam e mudem, transformem a vida de vocês, igual um dia eu transformei a minha, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e, contem comigo sempre, tá? Beijo!